Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos resolver o exercício número 3 a respeito da aula 11 que fala sobre coleções indexadas. Esse, logicamente, na ordem, né? Nós temos 3 exercícios a respeito dessa lista de exercícios resolvidos e esse é o mais complexo, por isso que ele está para o final. A gente fez o exercício número 1, número 2 e agora a gente vai chegar no exercício número 3 e na hora que chegar no ponto em que é mais complicadinho eu vou dar uma reforçada para a gente poder conversar com calma e entender qual é a solução que a gente vai ter para esse enunciado. Primeiro vamos ler o enunciado juntos aqui, ó. Escreva um algoritmo que calcule a interseção, ou seja, os valores em comum entre os valores contidos em dois arrays de 5 elementos, array 1 e array 2, lidos pelo teclado. E armazene esses valores, né, que são valores em comum, no array 3, mostrando-os ao final. Então a gente vai ler via teclado dados e armazenar num vetor 1. Ler via teclado dados e armazenar numa segunda coleção. É isso que a gente está fazendo aqui. E a gente vai gerar uma terceira coleção que vai ser justamente fruto dos elementos que estão em comum nos dois vetores. Por exemplo, o 1, ele existe no array 1 e também existe como elemento do array 2. A grande questão aqui é porque ele simplesmente existe, ele não precisa existir na mesma posição. Ele é um número que aparece em ambos os vetores, independente da posição, assim como o 2 também. O 2 está como terceiro elemento no array 1 e ele está como quarto elemento no array 2. Mas o importante é que ele existe em ambos os vetores, em ambos os arrays. É isso que a gente vai fazer. Então vamos fazer a parte fácil primeiro, né? A importação do módulo PromptSync, para a gente poder capturar os dados via teclado do usuário. Então PromptSync, vamos fazer a importação de uma instância, de uma função, e agora a gente vai fazer a declaração desses dois arrays. A gente pode até declarar os 3 de uma vez, já que a gente visualizou a necessidade desse terceiro vetor aqui também. Então eu vou colocar aqui, ó, var array 1, eu vou declarar como vetor vazio aqui, ó, e vou fazer isso também para o 2 e para o 3, ó, vou colocar aqui 2 e vou colocar também o 3. Beleza, aí agora a gente vai fazer a leitura dos dados. Para a leitura dos dados, a gente vai utilizar o mesmo esquema que a gente utilizou no exercício número 2, que é colocar um console.log aqui, deixar claro que a gente vai estar trabalhando com a leitura dos dados para a primeira coleção indexada, né, especificando aqui, ó, array 1, e aqui eu vou criar um for, né, o meu comando de repetição, para fazer a leitura desses dados. Vou criar uma variável de controle, vai ser o meu i, ele vai começar em 0, e como são 5 elementos, então enquanto ele for menor ou igual a 4, ou simplesmente enquanto ele for menor do que 5, porque ele vai de 0 até 4, de 0 até 4 são 5 iterações, e mais, ok. Aí aqui dentro a gente vai fazer a leitura dos dados. Então, como que a gente vai fazer a leitura dos dados? Prompt, para poder solicitar o dado, né, do usuário. Então, vou pedir para ele poder digitar. Digite um número. O usuário vai digitar esse número. Eu quero que isso seja convertido, então vou dar um parse int, porque a gente vai trabalhar com números. E o detalhe aqui, eu já vou fazer direto, assim como a gente fez no vídeo do exercício número 2, eu vou dar um array1.push, para ele poder incluir esse elemento que foi lido no meu primeiro vetor. Faço isso para o primeiro array e faço isso também, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, para o segundo array, beleza? Então a parte de entrada de dados está ok. O que a gente precisa fazer agora é a parte de processamento, que é a parte que vai dar mais trabalho, assim, para a gente poder entender. Até agora, né, por que eu mencionei que esse exercício ele é mais complicadinho um pouquinho do que o exercício número 2? Porque o exercício número 2, assim como o exercício número 1 também, a gente fez o nosso processamento baseado em apenas um comando de repetição. Nesse caso, a gente vai ter que trabalhar comando de repetição aninhado, que é um comando de repetição dentro de outro comando de repetição. Por que que a gente vai ter que fazer isso? Porque observa o seguinte, ó, quando a gente estiver analisando o primeiro elemento da minha coleção 1, né, da minha coleção indexada 1, eu tenho que comparar esse cara com todos os demais elementos da minha coleção indexada 2.
Então, se eu tivesse controlando a minha coleção indexada 1 com uma variável i, por exemplo, quando o i fosse 0 e eu estivesse analisando o primeiro elemento do array 1, eu teria que fazer uma outra variável, por exemplo, j, variar de 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, de 0 até 4. Então, se a gente for pensar, a gente vai ter a necessidade de uma variável de controle i e uma variável de controle j, por exemplo. Por quê? Vamos pensar aqui, ó, quando o i for 0 e eu estiver analisando o elemento da posição 0 da minha primeira coleção indexada, o meu j, que vai controlar os elementos da minha segunda coleção indexada, ele vai ter que variar de 0 até 4, porque eu vou comparar esse elemento 0 aqui com o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4. Isso vai acontecer para as demais situações também, ou seja, quando eu estiver analisando o elemento 1 da minha primeira coleção indexada, que nesse caso aqui é o 14, eu vou ter que variar o j também de 0 até 4. Então, essa variação aqui embaixo, aqui, ó, de 0 a 4, ela vai acontecer para cada novo valor de i. Ao final, o que a gente vai ter é uma combinação, que a gente até viu no exercício teórico lá também, que vai ser o seguinte, ó, quando o i for 0, o j vai variar de 0 a 4. Quando o i for 1, o j vai variar de 0 a 4. Quando o i for 2, o j varia de 0 a 4. Quando o i for 3, o j varia de 0 a 4. E quando o i for 4, e finalmente 4, o j vai variar de 0 até 4 também. Então, eu tenho que fazer uma forma de que aconteçam todas essas variações aqui. Como que a gente vai fazer isso? Através de comando de repetição alinhado. Então, eu vou ter um comando de repetição e dentro dele um outro comando de repetição. Ah, mas por que que a gente vai ter isso? Bom, esse comando de repetição aqui em cima, ele vai ser controlado pelo i. E esse comando de repetição aqui embaixo vai ser controlado pelo j. Então, esse comando aqui, ó, ele tem mais a ver com o meu primeiro array. E esse segundo comando de repetição, ele tem mais a ver com o segundo array. Então, aqui, ó, qual é a variação do i? Ó, o i ele vai de 0 até 4, que são todos os elementos, né? Ó, de 0 até o elemento 4, elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Então, eu vou fazer essa variação aqui, ó. O i vai começar em 0, enquanto o i for menor do que 5, o i vai aumentar de 1 em 1. E para cada valor de i, eu tenho uma variação de j acontecendo aqui no meu for interno. E a variação de j vai ser condicionada, né, de 0 até 4 também. Então, essa mesma variação aqui em cima é a variação que eu vou colocar aqui embaixo, só que controlada pelo j. O j começa em 0, enquanto o j for menor do que 5, e o j variando de 1 a 1. Para que a gente fez esse for dentro de for? Justamente para a gente poder conseguir essas variações que a gente quer aqui embaixo aqui. Se você quisesse colocar um console aqui, printar, né, o i e o j, você ia perceber justamente que está acontecendo isso. A gente até pode fazer isso aqui. Eu vou colocar um comentário aqui, ó, só para a gente visualizar, e vou colocar aqui embaixo também, ó. Então, isso tudo aqui em cima está comentado, daqui a pouco eu vou descomentar. E aqui, ó, eu vou colocar um console, isso é lógico, né, que não é para a gente fazer, é só para a gente visualizar essa variação que está acontecendo em relação a i e j aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para ficar claro que a gente está imprimindo o i e o j, vou colocar assim, ó, i tracinho j. Aí aqui na frente eu vou colocar os valores de i e depois o valor de j. Vou dar um tracinho aqui também, para poder deixar mais claro aqui. Então, o que eu quero mostrar? Eu só quero mostrar aqui, ó, qual é o valor de i e qual é o valor de j, né? Considerando esse for dentro de for. Aí ele vai mostrar o valor de i e depois ele vai mostrar o valor de j.
Vamos só rodar aqui, ó, para a gente poder visualizar. Vamos ver o que, que ele vai mostrar aqui ao final. Ó, olha o que ele está mostrando aqui. Ó. O I 0, o J foi 0, 1, 2, 3, 4, que é justamente o que a gente queria nessa primeira partezinha aqui, ó, da variação. Depois, quando o I foi 1, ó, o J variou de 0, 1, 2, 3, 4, que é o que a gente quis fazer nessa segunda partezinha aqui, ó. Até a última, né, que a gente, quando o I fosse 4, ó, o I 4, a gente queria variar o J de 0 até 4, de 0 até 4. Então, todas essas variações aqui que a gente queria, elas estão acontecendo com esse for dentro de for que a gente criou aqui, beleza? Eu vou agora apagar isso aqui, porque a gente não vai precisar, uma vez que a gente já entendeu o que, que a gente queria fazer. Vou apagar esse console.log também, que não faz sentido pra gente. Vou deixar um enunciado aqui e descomentar o que a gente tinha construído até então. Voltamos aqui, ó, beleza. Então, já que a gente compreendeu, né, essa variação de for dentro de for, agora a gente vai pensar no porquê que a gente fez isso. Bom, justamente para a gente poder comparar um elemento da minha coleção indexada 1 com todos os elementos da minha coleção indexada 2. Como que eu comparo os elementos? Eu venho aqui, ó, e crio um if. Então, eu vou colocar aqui, ó, se eu estou comparando quem com quem, ó, o elemento do array 1 com o elemento do array 2. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Se o elemento na posição i, porque quem controla o array 1 é o i. Se o elemento na posição i do array 1 for igual ao elemento, array 2 na posição j, porque quem está controlando o array 2 é o j, o contador j. Se os elementos forem iguais, por exemplo, 1 é igual a 5? Não. 1 é igual a 6? Não. 1 é igual a 1? 1 é igual a 1. Quando o i for 0, ó, quando ele estiver fazendo o teste aqui, ó, nesse teste aqui, ó, ele vai ser satisfeito. Ó, observa que o teste que ele vai conseguir satisfazer essa comparação aqui vai ser quando o i for 0 e o j for 0, 1, 2. Ó, quando o j for 2. Quando o i estiver valendo 0 e o j estiver valendo 2, ele vai comparar o elemento da posição 0 do array 1, que é o 1, com o elemento da posição 2 do array 2, que é o 1 também. 1 é igual a 1. Aí o que, que eu quero fazer com isso? Colocar no array 3. Então eu venho aqui, ó, e dou um push. Array 3, push. E aí tanto faz eu colocar ou o elemento i do array 1, quanto colocar o elemento j do array 2, porque eles são iguais. Então, independente de qual eu utilizar aqui, ó, como valor do parâmetro, isso vai dar certo do mesmo jeito. Coloquei os elementos quando os elementos, né, eles forem iguais. Faço isso para todas as demais posições, venho aqui embaixo e apenas dou um console.log para poder printar o array 3. Eu venho aqui, ó, e vou executar o nosso código para a gente poder visualizar. A gente pode tentar colocar esses mesmos valores aqui, ó, para a gente poder verificar a ocorrência aqui dos valores. Deixa eu copiar aqui, ó, só para eu não perder. Vou colocar aqui como comentário e a gente sabe que tem que dar 1 e 2 no array 3. Então eu vou executar para a gente poder testar o nosso código. Vamos executar aqui, ó, e vamos digitar os mesmos valores, ó. 1, 14, 2, 4, 7 para o array 1. 5, 61, 2, 10 para a segunda coleção. Enter, 1 e 2. Ó. 1 e 2 é o resultado que a gente estava esperando, de acordo com o próprio exemplo que foi dado no enunciado do exercício. Beleza? Então, a parte mais assim, chatinha, a parte que você tem que ter um pouco mais de atenção, é essa questão do for dentro de for aqui. O restante é muito semelhante com os exercícios que a gente fez, né? Número 1 e número 2.
Beleza? Por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo, um abraço e até a próxima.